Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Feliz sábado para nós todos. Que Deus possa, e Ele pode, abrir a nossa mente nesse dia de hoje para compreensão, para entendimento. Amém. Que a palavra de Deus ela venha neste dia transformar os nossos corações. Amém. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a hora do seu juízo, a hora do juízo de Deus. Amém? E aí a gente vai estar aqui com nossos professores, apóstolos, né? Se você tiver alguma pergunta durante aqui o nosso estudo, você pode deixar aí nos comentários, tá? Não sei a hora nem o dia que você vai ver o vídeo, mas você pode deixar sua pergunta, seu comentário ou sua dúvida. Tem gente que tem realmente dúvida, outros só tem perguntas, só quer entender algo, né? Então você deixa aí nos comentários que a gente vai responder com o maior carinho, tá bom? Para a gente iniciar o nosso estudo, como sempre, a gente faz uma oração antes. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí para a gente fazer uma oração juntos. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui nessa classe de professores, onde todos nós somos alunos e o Espírito Santo é o nosso professor. Amém. Nós queremos te pedir neste momento a unção do Teu Santo Espírito, tanto sobre nós aqui, como também dos ouvintes do outro lado. Amém. Queremos entender agora, neste momento, o que realmente a Tua Palavra diz. Enche o nosso coração de vontade, de zelo, de cuidado e aprender a Tua Palavra. Amém. Ajuda a pessoa do outro lado que ela venha entender. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Se quiser começar aí, vai começar aí alguém aí. A gente aprendeu nas lições passadas, anteriores, começou falando das 3 mensagens angélicas e nós, na semana passada, começamos entrando na mensagem angélica, na primeira mensagem angélica. E a primeira mensagem angélica, ela começa dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. E 2 lições atrás, a lição se deteve na semana passada um pouquinho mais do que é isso. A gente agora vai ver o restante da mensagem, Então temei a Deus e dai-lhe glória. A gente aprendeu o que é temer a Deus. Temer a Deus é ter reverência, tem que ver com adoração, Temer a Deus e dar-lhe glória tem a ver com obediência a Deus, obediência aos mandamentos de Deus. E agora hoje a gente vai ver sobre chegou a hora do seu juízo. Ok? Então essa expressão tem muito significado, só lembrando que eu não posso tirar esse significado fora da Bíblia. Tudo tem que ser baseado na Bíblia. Eu não tenho direito de colocar filosofia, pensamentos humanos, ainda que sejam bons pensamentos, ainda que sejam pensamentos lógicos, eu não tenho direito de trazer isso para dentro do texto bíblico. A Bíblia explica a Bíblia. Essa é a regra. Então, essa semana a gente vai ver, chegou a hora do juízo, A hora do juízo, dentro da Bíblia, dentro do contexto bíblico, para você entender. Essa lição era de suma importância. Só para você entender, se você entender essa lição dessa semana, você vai entender o porquê que existe um monte de religiões por aí, o porquê que nós estamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Porque tem um porquê. Por que eu não congrego na Igreja Universal? Será que é porque meus pais me ensinam? Não. Particularmente, eu tive as minhas dúvidas, Quando da idade ali uma idade assim de adolescente para adulto, você começa a fazer indagações, perguntas, questionamentos, e se você não for saciado, não basta, Então eu fui atrás das respostas e eu encontrei. Hoje eu sou um adventista do sétimo dia, sinceramente adventista do sétimo dia, por causa que eu entendi essa expressão aqui, chegou a hora do seu juízo. Espero que você aprecie aí junto com a gente. Como diz o irmão Coelho, se você ficou com alguma dúvida, deixa lá no comentário, coloca lá a sua rede social lá no comentário, o irmão Coelho vai estabelecer contato contigo, a gente marca um estudo bíblico, a gente se comunica pelo WhatsApp, se comunica por telefone. Nós temos interesse em que você conheça a verdade, porque a verdade fez diferença na minha vida e na vida dos meus irmãos, é verdade. Eu chamar a atenção da lição dessa semana para o verso áudio, Ela fala: te digo
E isto te digo, né? Conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora bem mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. A noite passada, o dia chegará. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e estamos nas armas da luz. Quando Daniel recebe a visão, né, a Bíblia diz que Daniel ele ficou doente, ele adoeceu, porque ele fez ali algumas ligações com essa visão, né, pensando que era para o povo de Israel, queria demorar ali a sua volta, né, do cativeiro. Isso não é dúvida, né? Depois nós vamos aqui depois deixar a lição, mas o versículo é o seguinte: é hora de despertar do sono. Nós conhecemos que de 22 de outubro de 1844 para cá, nós vivemos o que? O tempo do fim, que é justamente o tempo do que? Do juízo. Porque existia lá no antigo Israel, quando o sacerdote entrava dentro do santuário, né, do Santíssimo, e ele então iria levar ali iria interceder pelo povo. Nesse dia, a Bíblia diz assim que o povo tinha que fazer o quê? Não trabalhava, eles afligiam o coração, então eles estavam assim, ansiosos por aquilo que estava acontecendo. E tem mais outra: dentre o povo ali, eles tinham que confessar os seus pecados. Por quê? Porque eles estavam sendo espiados lá dentro do lugar santíssimo. Então era um dia de solene comunhão. Agora vamos ligar o verso áureo com os dias em que nós estamos dizendo. Por quê? Por que Paulo ele fala isso aqui aos romanos, né, quando isso é hora de despertar do sono? A gente olha a igreja hoje, a igreja está num estado assim letárgico, né? Tranquilo. Assim, o termo Laodiceia, ela encaixa-se muito bem aos dias em que nós estamos vivendo. E olha, nós estamos vivendo o dia do juízo. Quer dizer que hoje nós temos que estar o quê? Com nossos corações afligidos e esperando o quê? Com grande expectativa o dia da volta de Jesus. Interessante que quando você tem expectativa de alguma coisa que vai acontecer no outro dia, você nem dorme de noite. Por quê? Você tá naquela expectativa, ela está chegando. Então eu quero contar as horas, eu quero contar aqui, eu quero uma contagem regressiva. Mas não é isso que está acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo. Até está. Eu acredito assim que a gente está vivendo como fosse os dias de Sodoma e Gomorra, tudo está normal, tudo está tranquilo. Então esse versuário aqui, quando Paulo ele fala aos romanos, né, ele é muito, ele faz parte dentro do contexto daquilo que a gente estudou durante a semana. Então a hora de despertar do sono. Esse sono espiritual vai fazer com que muitos percam a salvação. Entendeu? Eu estive observando aqui essa mensagem do verso áureo, né? E onde Paulo está falando: e disse isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem. Né? Então ele está falando para alguém, não está falando para todo mundo, ele está falando para alguém. Para alguém que talvez conhece a verdade, mas está muito longe dessa verdade, ou não quer viver essa verdade. Ele está falando para alguém que conhece a Deus e conhece o seu juízo, entende? Conhece realmente as 3 mensagens do Evangelho, o Apocalipse, conhece a história desse mundo, desde Gênesis até Apocalipse. Mas, de alguma maneira, você não quer saber da palavra de Deus, você não quer saber das coisas de Deus, entende? O eu falava muito mais alto. Então, Paulo aqui ele está falando para essas pessoas, tá? E isso inclui não só as pessoas do tempo dele, mas também inclui as pessoas do nosso tempo, nós hoje. Entende? Esse sono que Paulo está falando aqui, ele está acontecendo agora. Meu amigo, minha amiga que está do outro lado, independente da religião em que você procede,
independente da igreja que você está. O povo hoje está dormindo em pé. Nós estamos com o braço, as pernas, a cabeça mergulhados dentro de uma grande sacudidura, um peneiramento muito grande. E as pessoas continuam dormindo e não despertam. Não despertam. Então essa mensagem é para nós. Devemos nos despertar e fazer a vontade de Deus, que é pregar esse evangelho, viver esse evangelho, entende? Amar uns aos outros, levar essa oportunidade a pessoas que ainda não conhecem. Esse é o nosso dever, é o nosso papel e é isso que nós temos que fazer. Esse deixar ele é interessante, que ele tira as dúvidas de todos nós, né? Que, como o irmão falou sobre a igreja de Laodiceia, que está dormindo, tá? Nem quente nem frio, está morno, na mornidão. E aquele, o Apocalipse está em Romanos, né? Apocalipse é Romanos 13, 11 a 12. Né? O apóstolo está despertando ali o povo que está dormindo realmente. Ele diz: a seara está madura, está no momento de colher, vamos despertar. Deus, ele é tão amoroso que, apesar de tudo os pecados que o mundo está hoje, eu tenho o costume de dizer que o mundo de hoje deve pedir perdão a Sodoma e Gomorra, porque está pior, está pior, né? E Deus, ele não despreza, mesmo estando pior, ele não despreza, ele mostra o seu amor e diz: filhos, está na hora de despertar, vamos despertar, a seara está madura, está na hora de colher, vamos colher, o tempo está chegando. Olha, presta atenção, o tempo está chegando, então se prepare, porque quando o tempo chegar, já está tudo consumado, tudo que teve que colher, todos os trigos, está tudo. Quem é trigo, quem é joio é joio. Não tem mais nada. Semana passada, irmão Getúlio, eu falei na classe ali, né? A gente falou sobre a situação de Lúcifer, né? Da desobediência dele, né? E eu falei: olha só, a gente gosta, aí eu puxei o assunto, né? Todo mundo confirmou realmente o erro dele, porque o erro dele é confirmável. Sim. Todo o pecado que existe hoje na Terra é por causa da desobediência dele. Sim. Entende? Só que aí eu puxei a orelha da classe falando o seguinte: olha só, nós somos muito bonzinhos para falar que Lúcifer foi desobediente, mas olhamos para nós, será que nós não estamos sendo desobedientes também? É que a gente não está unindo nosso sentimento dele. Então nós temos muito esse defeitinho de apontar o erro do outro, mas nós temos que olhar para nós: será que nós estamos fazendo o que a Bíblia está ensinando? Será que nós estamos fazendo isso? Né? Essa fase é a fase de nós esperarmos dos filhos pessoa vir para combater. E não, ele está usando o próprio povo, o próprio corpo humano para combater e falar ao contrário, né? Ou seja, a luta na mente e não, como diz, física. A grande verdade é que a rebeldia de Lúcifer foi de uma maneira, né? E a rebeldia no mundo que nós estamos vivendo é de outra maneira. Mas tudo engloba o quê? Uma desobediência àquilo que Deus ele prescreve. Certo? Porque ninguém hoje quer ser um Deus, assim, declarado, né? Às vezes a rebeldia que existe hoje vai para o outro lado. Né? No lado das posses materiais, né? Em todas as áreas hoje que engloba a rebeldia humana. Mas tudo indica que está sendo o quê? Desobediente a Deus a uma área. Então, a vontade revelada. Não é verdade? Deus tem uma vontade já revelada. que essa origem ela teve no céu, no coração de Lúcifer, hoje ela é espalhada para os seres humanos sim, na Terra. E aqui, a lição ela vem falando aqui, na parte de domingo, sobre a purificação do santuário. A purificação do santuário, talvez você não tenha muito semelhança, né, similaridade com isso. Você não está acostumado a ouvir falar sobre purificação do santuário, mas esse é um termo bíblico utilizado no Antigo Testamento, né? De Mar já começou a entrar aqui. A purificação do santuário, ela acontecia uma vez por ano, todo ano, desde que o povo de Israel recebeu a lei dada por Moisés. Deus deu a lei para Moisés e Moisés passou para o povo. Desde que houve santuário entre o povo de Israel,
existiu essa lei do santuário. E na lei do santuário, o santuário tinha que ser purificado uma vez por ano. Purificado do quê? Purificado dos pecados. Lembra-se que o sujeito chegava, confessava os seus pecados sobre a cabeça do cordeirinho, o cordeirinho era morto, o sangue do cordeiro era levado para dentro do santuário e aspergido nas cortinas que faziam a separação do santo e do santíssimo. E aí você imagina, né? Aquelas cortinas, com o passar do tempo, elas iam ficando borrifadas de sangue, né? Imagina muito sangue, o altar ali também com muito sangue. Para não deixar o mau cheiro tomar conta, Deus mandou fazer um incenso, né? Um óleo aromático, para que o cheiro ficasse agradável ali dentro do santuário. Mas uma vez por ano, o altar o santuário era purificado, as cortinas eram retiradas, o altar era limpo, tudo ali era trocado para se começar um novo ano. Então isso, biblicamente falando, no Antigo Testamento significa purificação do santuário. Porém, o que a lição está propondo aqui para a gente é que isso também tem desdobramentos escatológicos. Quando a gente vai para o livro de Daniel, no capítulo 8, no verso 14, lá existe uma linguagem semelhante a essa, que diz assim, olha, Daniel, ele fica perguntando para Deus, né, até quando, né, Senhor, até quando essas coisas vão acontecer? Que coisas que vão acontecer? Até quando o chifre pequeno vai mandar e desmandar? O chifre pequeno é um poder, e a gente sabe que é o poder romano que se levantou como religião. Roma sempre foi um poder. E esse aí está representado por um animal terrível e espantoso, que a Bíblia fala, né? Esse animal terrível e espantoso simboliza Roma. Mas de Roma levantaria um chifre pequeno que era religioso, é Roma religiosa. É a Igreja Católica que se levantou, né, e se distinguiu ali na Idade Média, e ela mandou e desmandou por 1260 anos. E Daniel ficou perguntando, né, até quando ela vai massacrar os santos do Altíssimo? Até quando ela vai jogar a lei de Deus por terra e pisotear e vai ter sucesso? Até quando vai acontecer isso e ninguém vai fazer nada? Aí vem a resposta do anjo aqui para Daniel, e ele fala até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tarde e manhã é uma linguagem bíblica do Gênesis, que faz referência a um dia. Então houve tarde e manhã e o primeiro dia, tarde e manhã e o segundo dia. Então tarde e manhã é um dia, e um dia, profeticamente falando, equivale a um ano. Então ele está dizendo o seguinte: 2.300 anos e o santuário será purificado. Mas aí fica uma pergunta, né? Como assim o santuário será purificado? De que maneira? E outra, se você somar ali o anjo dá a data, né, de quando isso se iniciaria, né? É quando o rei da Medo-Pérsia colocasse um decreto para o povo de Israel voltar para construir o santuário. Isso aconteceu com o rei Artaxerxes no ano 457 a.C. E se você somar 2.300 anos até... se você somar com 2.300 anos, de 457 mais 2.300 anos, você vai cair no ano de 1844. 22 de outubro de 1844. Exato, e o ano o dia da expiação cairia exatamente em 22 de outubro de 1844. Então ali houve. Só que a pergunta ali não tinha santuário mais. O véu já tinha sido rasgado, o santuário não tinha valor nenhum. Que santuário é esse? E eles, estudando a Bíblia ali, Guilherme Miller, junto com o pessoal, estudando a Palavra de Deus, eles acharam que o santuário era a terra e que a terra seria purificada. Quando é que a terra vai ser purificada? Na volta de Jesus. Então, pimba, né? Descobrimos a volta de Jesus, descobrimos a data da volta de Jesus. É interessante que nessa data acontece o quê, Paulo? Nessa data acontece o desapontamento, porque Jesus não volta. Pessoas que estavam esperando, aí nasce o que é a mensagem. Pegando o gancho aí nesse raciocínio seu, acontece o seguinte, veja, a Bíblia ela fala aí de alguns animais que representavam os reinos, né, que estão dentro aí desses 2.300 anos. Interessante que nesse inteirinho aí entra Antíoco Epifânio, lembra? Lembra aí? O pessoal colocava ele como chifre pequeno. Sim, mas eles continuam colocando. Essa é a pior parte. Mas por que isso daí não culmina nele? Primeiro, pelos acontecimentos
acontecimentos históricos, ele estava fora. Sim. Não tem nada a ver com o Não tinha tempo. nada a ver, né? Lógico, ele foi um camarada que sacrificou carne de porco no altar, Não, mesmo. restringiu a guarda do sábado. Quem faz isso é a escola dispensacionalista. E eles admitem que não bate. Alguma coisa ali não bate. Aí eles falam, não, essa parte que bate é dele e a que não bate é porque vai ser 1000 anos pra frente. E outro ponto importante, pô, veja só, ele viveu bem antes de Jesus vir. Sim. E outra, você sabe que o tempo do filme começa quando? Quando Jesus morre na cruz do Calvário. Daqui a pouco a gente vai ver aqui, porque nessa profecia dos 2300 anos, a Bíblia diz, né? a Bíblia diz que seria cortada. Sim. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso aí, eu não vou me entrar agora, não. Mas o Paulo falando sobre isso aqui, a Bíblia menciona aqui 3 animais, né, que representavam, lembra aí? Qual animal que representava a Babilônia? É o leão. Leão. Qual que representava o Medo-Persa? É o urso. E qual que representava a Grécia? Leopardo. E qual que representava Roma? Aí é o animal. Ele Você caça sabe na que natureza e acha. encontra. Interessante que você sabe que esse aqui é o mesmo que se usa para aquele peixe que engoliu as mãos? Você sabia que não foi uma baleia? Não foi. Eu estudei isso uma vez, falou assim, que Deus designou um peixe. Foi formado por Deus. Você está me entendendo? Então, como é que você vai entender? Como é que você entende os desígnios de Deus? Você não entende. Vamos lá. Aí diz assim, olha, ia nascer o quê? Um animal terrível e espantoso. Desse animal terrível e espantoso, nasceria uma cota pequena, que seria um chifre. Agora veja só. Esses animais, eles têm característica o quê? Animalesco, lógico, são animais. Mas o chifre, que era a ponta pequena, ele tinha boca E falava e bastante. olho. Então ele estava representando quem? Uma pessoa. Os outros representavam animais. E lógico, aqui o leão, você conhece a questão do leão, do urso, do leopardo, você conhece. Mas o chifre pequeno, ele tinha olho e boca. Eu já fiz muito esse estudo do Apocalipse, e lá mostrava um chifre, nesse tinha um olho bem grande na ponta dele. Eu tenho que ver isso aí. Eu estou visualizando agora, né? Então, veja só, era justamente isso daqui que seria o quê? Iria atacar as nações. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Os nossos irmãos católicos, né, que ouvem o negócio aqui, falam, mas que coisa, então a igreja católica... Está falando blasfêmia contra a nossa religião. Mas você sabe o que acontece, meu irmão Getúlio? É que o João Paulo II, ele pediu desculpas para os A Igreja judeus, Católica fez, né? para os cristãos, por aquilo que a igreja católica... Eles não acatam a profecia e jogam eles lá dentro. Eles davam assim, não, a igreja ela fez mal para esse povo, fez mal para esse povo, fez mal para esse aqui, fez mal para esse... Então, a igreja católica, aí ele sentiu o direito de pedir desculpas em nome da instituição por aquilo que fez. Então, veja só, quando você pega tudo isso, joga dentro da profecia, você descobre o que é o chifre pequeno. Você sabe quem é que trouxe blasfêmias e... Você continua rapidinho, só para fazer um gancho para a pessoa entender em casa. Porque às vezes nós adventistas, nós não atacamos a religião de ninguém. Né? Deixamos bem claro, não atacamos. Os cristãos, né, a maioria do povo evangélico, eles atacam os católicos e atacam mesmo. Né? O que a gente está fazendo aqui não é atacar a religião católica. Nós estamos mostrando a Igreja Católica dentro da Bíblia, dentro da profecia bíblica. Dentro da escatologia bíblica. Entendeu? Então a gente não tira isso. A gente está mostrando o que a Igreja Católica fez na história e como isso se encaixa dentro da profecia de Daniel e do livro de Apocalipse. Não é? Então, olha só, já que está dentro da escatologia bíblica, e olha, isso é muito interessante, que se você pegar a história antiga, a história medieval, você vai descobrir tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito da profecia que aconteceu dentro da história humana. Então é algo assim tão claro, né? É algo assim, tão lúcido,
que a gente conhece muito bem o que a história está dizendo. Então, 2.300 dias, 2.300 anos, culmina-se então no dia 22 de outubro de 1854, aonde Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. E a crença era que o santuário era a terra. Exatamente. Mas se você ler o livro de Êxodo, quando Deus chama Moisés, ele fala: Moisés, eu vou te dar um modelo. Exatamente. Você vai fazer semelhante ao que você está vendo, né? Olha aí, ó, para você que está do outro lado, aqui começa, viu? Exato. A história, contar a história do santuário, que é onde o João Paulo está citando. Então o santuário ele existe no céu já faz tempo. Exato. E você sabe que eu já ouvi o pastor Hamilton explicar sobre o santuário. Você sabia que o santuário, todos eles têm um significado. Sim. E você sabia que o santuário, se você olhar de cima para baixo, ele é uma cruz? Sabia dos móveis do santuário. Exatamente. Ele mostrou o gráfico que era uma foto panorâmica. Isso mesmo. E ele é uma cruz. O que é uma cruz? Salvação. Sim. Certo? Então ali está. Nem existia cruz naquela época, não existia. Então ele apontava para onde, Paulo? Jesus. Então, pessoal, esse santuário que a gente está falando aqui, purificado, que seria purificado, ele não seria, não é a terra que seria purificada. A terra vai ser purificada, mas a terra não é santuário. Essa era uma compreensão metodista. Aqui na terra, equivocada. aqui na terra, o Pai pediu a Moisés que construísse um santuário semelhante ao que tem no céu. Esse sempre existiu. Muda também a função. O santuário terrestre, ele era utilizado para quê? Para sacrifício de animais, em prol, pedindo a Deus perdão sobre todos os pecados que eram cometidos durante aquele ano. É uma sombra, Tá né? certo? E o santuário que sempre existiu, que está no céu, ele sempre existiu para adoração. Para adoração, unicamente para adoração. Tá? Esse santo a gente pode perceber também que o santuário, no céu, Jesus, todo lugar é santo, né? Jesus, ele passa de função. Agora ele começa o juízo, né? O juízo sobre o julgamento. Então, nesse momento que nós estamos vendo, esse tempo que a gente está vivendo, nós estamos sendo o juízo investigativo. Jesus está sendo julgado. Foi bom você falar disso, não foi? Porque existem 3 fases do juízo, né? É o juízo investigativo, é o juízo comprobatório e o juízo de execução, né? E isso os pastores não têm ensinado nas igrejas, infelizmente, né? E você precisa aprender isso, né? Por quê? Porque o juízo, ele também, se você precisa entender que o sacrifício de Jesus, primeiro, ele te livra da condenação do pecado. Ele te livra de ser condenado pelo pecado. Depois, ele te livra do poder do pecado. E depois ele vai te livrar da presença do pecado. Então é sempre essas 3 Irmão fases. Paulo, e deixa eu continuar. Você está falando um ponto agora que as pessoas não estão ensinando isso, né? Isso é tão verdade, porque o que é ensinado hoje, infelizmente, é que você nem passará por um juízo. Que você nem julgado vai, você morre e já vai direto para o céu. Entende? Que você nem vai passar por esse juízo. Porque depois que você fala, eu aceito Jesus, você nem julgado vai mais. Você só ficou na primeira frase, né? Tudo é graça, tudo é a graça. A graça tampa tudo agora. Você pode fazer o que quiser, porque não tem nada a ver de julgamento, não tem nada a ver de lei. O que vale é Jesus morreu na cruz e você está salvo por causa disso e pronto. Você só recebeu a Às justificação. vezes a gente fala assim que às vezes a gente não ensina o que a gente não sabe. Verdade. Talvez as pessoas elas não sabem o que nós sabemos. Então, por exemplo, no santuário, a igreja adventista, ela é uma igreja que eu me lembro, que a gente conhece, que fala do santuário, que vai ter um julgamento, que do milênio. Umas outras denominações, talvez elas não sabem. Mas você sabe por quê? Você ensina isso? Você sabe por quê? Porque quando você estuda sobre o santuário, sobre a escatologia, entendeu? Pela obediência, você começa a fazer o que a Bíblia te ensina a fazer. Entende? Porque essas pessoas, talvez as pessoas estudantes não sabem. Mas você acha que esses pastores que ensinam ao contrário não sabem? Eles sabem. Eles só não querem obedecer. Porque se eles forem ensinar isso aqui e obedecer, eles vão ter que fechar a igreja que eles devem. Você sabe outro Vão ponto ter que importante? encerrar a doutrina que eles ensinam, que não existe. Um ponto importante quando você fala da purificação do santuário, desculpe essa semana também, que é muito importante, fala a restauração de algumas verdades que foram lançadas por terra, sabia? Exato. Nós estamos na época da restauração dessas verdades. Existe uma Quando simbologia.
Isso se enquadra por quê? Porque diz que até quando, né? Até quando? Até quando ele vai continuar jogando a verdade por terra, né? E aí, no ano de 1844, quando Jesus lá no céu sai do Santo para o Santíssimo, as pessoas estão livres. Deus dá libertação, né? Então, as pessoas, por exemplo, antigamente, o sujeito, ele vivia pelo que a Igreja Católica falava. A Igreja não deixava a Bíblia chegar na mão das pessoas. E eu não estou falando mal, eu estou falando de fato histórico. A Igreja não permitia. A Bíblia, ela era dada ao clérigo. É só os clérigos. Tanto é que para ler Bíblia tinha que virar padre, tinha que virar monge, tinha que ir para um mosteiro. E nem o monge, ele tinha acesso, tanto que Martinho Lutero, ele via a Bíblia acorrentada. Tinha uma Bíblia acorrentada. E ele ficava impressionado, ele queria abrir aquela palavra para ler. Então, vamos dizer que até ele também não tinha acesso. A partir do momento que ele começou a estudar a palavra de Deus, os olhos dele foram abertos. Olha que é uma história uma história assim, de reforma. Se você for ler história em relação à religião, você vai descobrir coisas fantásticas. Sim. E como que aconteceu, que às vezes eu fico lendo a história e fico, meu Deus, como é que pode acontecer tudo isso? As pessoas eram mortas, tiradas das suas casas, tomavam suas posses, simplesmente porque ela pregava Cristo, o Salvador. E quem vivia era escravo de outro homem. Isso. Né? Escravo de outro homem. Meu irmão, você não precisa viver isso hoje, isso era no passado, hoje não precisa viver isso mais. Você não precisa viver. Esse dia para trás eu fui fazer um convite para o sujeito vir na minha igreja e ele falou: não, meu pastor não deixa. Como assim seu pastor manda em você? Não, mas religiosamente ele manda. Meu irmão, isso aí foi na Idade Média, você hoje está livre, se liberta. Ele nunca mandou, né? Eles colocaram na cabeça dos membros e eles tinham autoridade sobre ele, mas ele nunca mandou. E eles se utilizavam da superstição. Realmente. Era da superstição. Se você não obedecer ao padre, você vira mula sem cabeça, você vai ser amaldiçoado. É o que os pastores fazem hoje. Não aceita isso não, né? Deu um problema tão grande que nem enterrava as pessoas por causa dos padres. Se fosse lá, as pessoas ficavam lá com as pessoas sem enterrar. Triste, né? Gente, a coisa que nós necessitamos hoje é tão séria para nós aqui na Terra que Deus se preocupou muito quando o profeta não entendeu das 2.300 dias. Ele delegou Gabriel para vir até o profeta e botar em claras para o profeta poder passar para hoje nós ter esse estudo na mão e passar para os outros que ainda não entendem. Exato. Interessante que, finalizando aquela raciocínio que eu estava aqui falando sobre a purificação, olha aqui, 22 de outubro de 1854, Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Aqui disse que essa purificação representaria também o que? Restauração da verdade. 22 de outubro de 1854 surge um movimento. E esse movimento chama-se Adventista do Sétimo Dia. E passou a se chamar depois, né? Exatamente. É uma história que é uma história, né? Mas depois combina como Adventista do Sétimo Dia. Isso é demais. Só deixando claro, é um movimento bíblico. Exatamente. Agora, no Apocalipse 10 já estava profetizado, né? Agora, o que acontece? Esse movimento eram de algumas denominações. Metodista, batista, luterano. Quando eles sentaram e chegaram à conclusão de que no dia 22 de outubro de 1854 Jesus voltaria, eles se dispuseram de tudo que tinha, esperando Jesus voltar. Quando Jesus não volta, surge esse movimento. Por quê? Porque eles aprofundaram dentro do estudo da Bíblia. Eles aprofundaram dentro do estudo escatológico, descobriram que aquilo ali era a purificação do santuário, não a volta de Jesus. Daí para cá as verdades que estavam ocultas começaram a surgir através desses estudos, dentro do movimento adventista do sétimo dia. E você se lembra de uma que Deus fala assim para Daniel: Daniel, você está querendo saber demais, meu amigo. Esse não é seus dias, não. É todo dia futuro. Fecha o livro, sela o livro. O interessante só vai que ser perdido no fim do
tempo. Exato. Por isso que nós estamos no fim dos Parte tempos. daquela profecia dos 2.300 dias era para a época de Daniel. Exato. Veja, 7 semanas era para a época de Daniel. 70 semanas já não alcançava, porque ele estava fora. E a outra parte depois das 70 semanas é para os nossos dias. Então veja que esse movimento, quando ele surge, a Bíblia ela é estudada profundamente. Hoje o movimento adventista tem o quê? A doutrina do santuário, que nenhuma outra religião acredita. Que é justamente dizem que nós temos uma verdade fundamental, que é um dos pilares do nosso Meu movimento. amigo, Apocalipse 10, como o João Paulo falou aqui, né? Está ali a profecia desse povo que ia restaurar essas verdades perdidas. Sim. É isso? Exatamente. Agora você aí do outro lado aí, seja sincero, abre a sua Bíblia, depois anote aí, ou agora mesmo, abre a sua Bíblia e eu preciso encontrar esse povo no meio de 135 mil religiões, no meio de mais de 35 mil religiões que existem. Eu preciso encontrar esse povo, o povo existe onde eles estão. Abra a sua Bíblia Sagrada aí agora, em Apocalipse 12, 17 e também em Apocalipse 14, verso 12. Você vai encontrar esse povo sendo massacrado, esse povo sendo perseguido. E ele está discriminadamente, bem claro, esse povo é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aonde está esse povo? Procura, esse povo existe. Entende? Se você está num lugar onde não tem esse povo, não é esse povo, então você tem que procurar onde está esse povo para você fazer parte deles. Entende? É isso que você tem que fazer, porque Jesus está voltando e você precisa fazer parte desse povo. Interessante, viu, irmão Tomar, que essa visão dos 2.300 tardes e manhãs, aqui na parte de terça-feira, né? O anjo teve que explicar. Sim. Você sabe o que eu fico imaginando? É que o anjo Gabriel, ele ultrapassou a barreira do tempo para atender Daniel na época da condição. Porque você não podia ficar indeciso, né? Quando ele termina a oração, Porque ele sofre, ele fica doente, ele fica Um dia de jejum orando, jejum, né? ele queria saber. Quando? Então Deus vai explicar para ele ficar tranquilo, E é né? tão sério que o diabo não queria deixar ele vir trazer a mensagem. Não queria. Jesus teve que se interpor, senão essa mensagem não chegava. Por que quê? nós passamos essa noite, mano. Por quê? Foi tão séria a coisa lá com Daniel que o diabo parou o caminho de deixar Gabriel passar. Sabe, foi obrigado o quê? Jesus descer e deixar ele. Daniel 9:23, aqui começa a dizer o seguinte, que Daniel ele ficou triste, e aqui diz que ele então suplica a Deus. Que distância tem do céu da terra? Aqui, Daniel 9:23 fala que quando ele termina a oração, já escuta o quê? O barulho da asa do anjo. Isso aqui eu estou fazendo uma transcrição daquilo que o texto está dizendo. Não está escrito aqui na Bíblia, beleza? Eu estou fazendo uma transcrição. Ele já ouve o barulho das asas do anjo chegando. Então, o anjo Gabriel ele ultrapassa a barreira do tempo. Sim. E chega ali para atender. Interessante que quando ele chega, ele fala para Daniel assim, Daniel, eu vou te explicar a visão. Só que, deixa eu falar para você, presta atenção. Não é para os seus dias. Presta atenção. Sabe por quê? Porque aqui agora vai vir uma enxurrada de informação. Sim. Aí ele começa a dizer, olha, dos 2.300 anos, 70 semanas estão cortadas. Exato. Essas 70 semanas, ela estava explicando quem? A vinda, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E mais, ele corta 7 semanas. Exatamente. Né? É tão Para dizer que o interessante. santuário seria reconstruído. E foi, depois de 49 anos, Zorobabel reconstrói o santuário. Essas 70 semanas diz que Jesus é quem? Ungido, que Jesus ele é o E fazer um Salvador. pacto com muitos e na metade da semana ele seria morto. Eu não sei, de repente pode ter aqui alguém que é um judeu, pode estar ouvindo isso daqui, mas veja só, Jesus ele é ungido. Ele é o Salvador do mundo. Essa profecia das 70 semanas lá diz o seguinte, quando ele começa a dizer, olha, Jesus vai dar fim ao pecado, ele vai expiar a iniquidade, ele vai trazer a justiça, ele vai selar a visão, e tem mais outra.
esse tempo seria determinado para o povo de Israel. Era o tempo determinado para eles. Exato. E o que foi que aconteceu nesse O povo tempo? rejeitou. Rejeita. O povo rejeitou Jesus e por fim, né, quando o diácono, qual é o nome dele? Estevão. Interessante então, Paulo, veja aqui, que aí vem as 70 semanas. Aí a última semana, que era 3 anos e meio, quando Jesus morre, a Bíblia diz assim que o véu do santuário ele rasga de alto a baixo. Ali cessava o sacrifício. Por quê? Porque o Cordeiro Pascual agora foi morto para que todos aqueles que crescem teriam a vida eterna. Exato. O povo de Israel rejeita a salvação. Exato. Só que Deus é tão misericordioso, Edmar, que ele ainda deu mais 3 anos e meio. Exatamente. Por quê? Porque olha só, você vê aqui, olha tanta misericórdia de Deus, é maravilhosa. O povo rejeita Jesus, crucifica Jesus e Jesus continua dando oportunidade. Os líderes religiosos, por exemplo, os soldados vieram até eles e disseram assim: olha, o túmulo do nada se abriu, entrou um anjo lá, ressuscitou aquele homem e foi embora. A gente desmaiou e não pôde fazer nada. O que eles falaram? Em vez de falarem assim, rapaz, então aquele cara era filho de Deus. Aquele sujeito, nós matamos os filhos de Deus, a gente precisa se arrepender. O que eles fizeram? Subornaram. Cala a boca e diz que os discípulos roubaram. Olha que maldade. E nunca encontraram nada. É interessante que esses 3 anos, quando estava sendo pregado o evangelho e eles rejeitaram, surge quem? As pessoas que foi Saulo e outros que foram pregar e ministrar para os gentios. Então, já que eles não aceitaram, então vão para os gentios. E é interessante notar isso daqui, que os gentios, a priori, eles tiveram assim um certo receio. Sim. Tiveram um certo receio. Exato. Por quê? A pregação veio por Paulo. Foi um dos iniciantes. Paulo era um judeu, camarada, que matava mesmo. Matava sem dó. Olha só o que é legal. O texto de Daniel disse que Jesus faria cessar o sacrifício. Exatamente. Certo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Judeu que ainda não acredita em Cristo. Pode ser que você seja um, né? E existem vários judeus. A maioria dos judeus não acredita que Cristo veio ainda. Mas deixa eu te perguntar. Judeu ainda mata cordeiro? Não mata mais. Querendo ou não querendo, a profecia se cumpriu na vida. Jesus faria cessar o sacrifício. O judeu não oferece mais sacrifício até o dia de hoje. Na visão do judeu, é porque o santuário precisa ser reconstruído para que eles possam... Mas o fato é que até hoje o santuário não foi reconstruído. Dinheiro para judeu não é problema. Os judeus são milionários e bilionários. Se a gente quisesse reconstruir esse santuário, já teria sido reconstruído, mas é profecia. Não se luta contra a profecia, né? E isso ficou também para deixar como testemunho de que Jesus, a palavra dele não volta atrás. Tem mais outra. A profecia ela cumpre no tempo certo, ela cumpre na hora certa, não atrasada nem adiantada, e não vai contra a vontade de Deus. Exato. Aquilo que ele estipulou, que ele estabeleceu, e tudo aquilo acontece dentro do tempo, que é justamente aquilo que ele está estudando. E o homem não pode ir contra a vontade de Deus. Agora, interessante, uma coisa aqui, interessante, que eu quero vir a tempo, porque o nosso tempo também já está bem avançado, acontece o seguinte: se nós estamos vivendo no dia do Ampor, que é justamente quando Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo, que modelo de vida nós temos que viver nos dias em que nós estamos vivendo? Que modelo de vida? Nosso coração precisa estar afligido. Sabe, se a gente viver nos dias em que nós estamos vivendo assim, olha, como nos dias de Sodoma e Gomorra, quando Jesus voltar, será que vai ter pessoas prontas para herdar a vida eterna? Será que vai ter pessoas prontas para aceitar, para entrar dentro dos portais da Câmara Celestial, se não há uma preparação? Aqui a gente leu ainda agorinha que já é hora de despertar do sono. Então veja só, meu amigo, se você pertence a uma determinada religião, você está ouvindo agora estas verdades e elas estão te incomodando, né? Às vezes é hora de buscar a palavra de Deus. É o que essa acabou de falar, afligir seu
coração. Exatamente. Não é porque como eles faziam antes, de importância, não, é coração. Agora, as verdades, quando elas chegam, elas doem, é verdade. O remédio bom é aquele remédio que amarga. Mas ele faz o quê? Ele vai trazer a cura. Então, aqui estão as verdades que às vezes assim não vai ser tão bem digeridas. Aqui são verdades puras, verdades que são profundas e que é difícil assim do impacto aceitar. Mas o que ele tem que fazer? Buscar esse crescimento dentro da palavra de Deus. Um ponto importante, irmão Tomás, só terminando aqui a minha visão, veja que quando Daniel ele recebe a visão e ele fica atordoado, qual foi a primeira coisa que ele fez? Orou. Meu querido, é hora de orar. Então, se você está ouvindo isso aqui e fala, mas eu não entendo, eu acho melhor eu ficar aqui no meu canto. Não, ore, pede a Deus. Sabe por quê? Porque ele mandou Gabriel. Ele ultrapassou a barreira do tempo, chegou lá na hora em que ele precisava. Você acha que ele vai mandar também um anjo, vai mandar o Espírito Santo para poder esclarecer essa verdade dentro da sua mente? Com certeza. Ó, meu amigo, está acontecendo uma coisa tão séria hoje, né? Sobre o que nós estamos falando, sobre aceitar e não aceitar. Existe até um grupo de pessoas hoje, talvez você está do outro lado, você já até viu. Está se levantando um grupo de pessoas contra a igreja, pedindo às pessoas para sair da igreja. Que Deus nunca deixou a igreja, Jesus nunca deixou a igreja somos nós. As pessoas esquecem que nós somos igreja quando estamos em comunhão, entende? As pessoas esquecem que quem fundou a igreja foi Jesus, mas as pessoas estão falando que não existe, não precisa de igreja. E eles usam como argumentos os pastores que praticam coisas erradas, os pastores que roubam, que enganam as pessoas. Entende? E eles fazem um bolo e pedem as pessoas para sair da igreja. O movimento está crescendo. Os desigrejados. E você é o desigrejado. E você está caindo nessa. Se você vai para Apocalipse, da visão de João lá na ilha de Batman, é destinado uma carta às 7 igrejas. As igrejas existem. O castiçais que existe na Bíblia representa as igrejas. Entende? Jesus, se você vai olhar a história de Jesus, você vê Jesus entrando dentro das igrejas todos os sábados, como era costume dele. Entende? Você não precisa estar caindo nessa só porque realmente, se a pessoa chegar em mim e falar assim, a minha carne, falar para mim, eu não preciso sair para a igreja, vamos viver nossa vida. Isso realmente satisfaz o meu coração, porque o meu coração é de pecado, é de pecador. Entende? Então você está caindo nessa porque o que essa pessoa está falando te agrada. Agrada a sua carne. Entende? Te agrada. O nosso lugar é na igreja correta, praticando os ensinamentos da Bíblia, e não o que o homem está falando. Porque quem está falando que não existe igreja, que não existe pastor, isso aí é o homem que está dizendo. Mas a Bíblia é bem clara que Jesus foi, mas ele deixou aqui pastores, deixou missionários, deixou apóstolos e deixou a igreja. Mais tarde ele vem e pede para João escrever uma carta e destina a essas igrejas que estavam sobre a terra naquele tempo. Isso vamos dizer um pouquinho mais claro, né? Realmente, o templo, a igreja, é importante que a gente venha adorar em comunidade, né? Mas nós somos a igreja. As mensagens das 7 igrejas são para nós, e é por isso que nós estamos aqui hoje, pregando essa mensagem para o nosso templo. E aqui no final, o que nós devemos fazer? Nos arrepender dos nossos pecados. Porque no passado o povo ficava compungido no dia da expiação. E se alguém não se arrependesse, ele era fulminado, ele era morto. Eliminado. Então, hoje, nós temos a graça de Jesus, que é o momento da gente nos santificar, buscar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, para a gente descobrir a verdade, examinar a Escritura, estudar para que a gente seja salvo. Porque a gente não vai ser salvo vamos dizer, com casca e tudo. Nós vamos ser purificados pelo sangue de Jesus, né? Para a gente conhecer a verdade. E hoje o embate, hoje o tempo que a gente vive é os mandamentos. E esse embate é desde o Éden. Sempre foi. Então, tudo que aconteceu na história foi com os mandamentos de Deus, tirando Jesus e tirando os mandamentos de Deus. Então, a gente precisa orar, buscar a Deus, santificar. Então isso aqui tem que ficar bem claro. Olha, a Bíblia é bem clara. Nós somos a igreja, mas nós não somos igreja separada. Exato. Isso tem que ficar claro. As pessoas estão enchendo a cabeça, pessoal. Nós somos a igreja, nós somos igreja juntos. Não é eu sou igreja. Entende? É juntos, não é eu fazer de conta, não. Você nunca vai ser igreja sozinho, nunca.
Pode ficar dentro da sua casa lá 70 anos, estudando a Bíblia todo dia. Você nunca vai ser igreja. Você entende? Igreja é um corpo de pessoas. Por exemplo, a gente, eu não vou na igreja porque eu não preciso de igreja. Que as pessoas dizem, eu não preciso de igreja. Realmente. Você é uma ilha? Não existe, né? Ninguém é uma ilha, a gente precisa de outras pessoas para a gente estudar, para a gente desenvolver, para a gente parar de ser egoísta, aceitar as pessoas. Então a igreja é um lugar bom para a gente estar. Não tem outro lugar. Se você está triste, você vai para a igreja e volta alegre. Se você está depressivo, você vai para a igreja e volta melhor. Então a igreja é um lugar onde a palavra de Deus é aberta e ilumina todos nós. Irmão Flor, é só você olhar para os olhos do mundo. As pessoas que não é cristã, que vivem a vida do mundo aí, as pessoas são felizes aonde? Na festa. No boteco, na boate. Mesmo se ele ligar um som em casa e beber uma cerveja ali ou alguma coisa, tem que ter gente, porque você ficar sozinho não tem festa. Só tem festa em um. Aí quando eu cristão, eu não preciso mais. Aí virou cristão, tem que ficar em casa sozinho? Não, você tem que ficar junto com aquele povo que processa com a mesma fé que você. E vamos falar, talvez você que é adventista sétimo dia, meu amigo, deixa eu mandar um recadinho para você. Jesus Cristo quer que você afirme o coração. Ele quer que você arrependa-se dos seus pecados. Você precisa se voltar para a palavra de Deus, voltar-se para Jesus em oração, porque nós estamos prestes a findar a última etapa. Depois dessa etapa não tem outra, biblicamente falando. Esse é a última. É interessante que quando se fala aí dessa data de 22 de outubro, né, de 1844, nesse dia, o que houve? Houve uma certa divergência também entre as pessoas, porque qual foi o ponto culminante? A Bíblia diz que Irã Edson, quando ele sai dessa reunião, porque eles esperaram Jesus no dia 22 de outubro, no meia-noite, esperou até o meio-dia no meio, então aproximaram no meio. No outro dia se dispersaram, por quê? Porque houve ali uma certa divergência. Irã Edson, ele sai do grupo de pessoal e vai embora para casa. A Bíblia diz que quando ele está passando no meio de um milharal, ele recebe uma visão. Sim. Ele recebe uma visão, a mente abre e fala assim, mas... E ele apega essa verdade com tanto fervor que ele vai atrás do povo. Só que acontece o seguinte, quem é que aceita essa mensagem depois? Poucos. Foi Irã Edson, foi White, José Bates, Irmão White, pode contar nos dedos. Nos dedos. Eles, então a profecia está certa, a Bíblia está certa, a história está certa, nós interpretamos errado. O que acontece? Aquelas pessoas, era um grupo muito grande, eles haviam vendido tudo, doado tudo, esperando a volta de Jesus. Agora então eles dispersam, não quer mais saber disso daí e depois vai para o mundo. Mas esses 5, a priori, né? E eles mostram com isso, Edmar, que eles não amavam Jesus. Exatamente. Eles estavam interessados na vida, eles estavam interessados em ir para um lugar melhor. Exatamente, eles queriam trocar a guerra. Não era a hora ainda. Então aquilo ali foi uma maneira de purificar. Exatamente, então essas 5 pessoas, elas então começam a estudar a profecia, começam a estudar a história, começam a estudar a Bíblia e chegam a uma conclusão. Dessa conclusão nelas, né? Surge o movimento adventista. E Deus faz um chamado. E engraçado, que no princípio, esse chamado é um chamado duro. Porque eles estavam dando início a algo que não existia, que tinha forte rejeição das pessoas, né? E eles passaram, olha, a gente chega a dizer que não tinham o que comer certa vez, né? E tinham a comida, mas bem escassa. E Tiago White, ele ganhava 50 centavos de dólar por dia para roçar um campo de feno lá, de não sei quantos alqueires. Quando ele voltava para casa, ele tinha que dividir o dinheiro entre a comida e a publicação. Ele tinha que publicar folhetos para mandar. Porque a mensagem tinha que ser assim. E por que tinha que ser tão duro assim? Porque só desse jeito ia deixar de fora os lobos. O lobo não quer saber de dificuldade. O lobo quer saber de facilidade, na mamata. O lobo, ele quer ficar numa igreja ganhando salário de 100 mil reais por mês, 60 mil reais por mês, né? Ele quer ali a planta, ele não quer dificuldade, ele não quer dureza, né? Então Deus fez com que seja duro para a igreja começar pura. E a igreja começou pura, né? Exatamente. Você sabe o que me faz crer nesse movimento, que é um movimento profético, um movimento de Deus? Ele começou tão difícil.
mas com algumas pessoas que tinham o quê? Comprometimento com a verdade. Eles tinham recebido a verdade e essa verdade tinha que ser passada. Você sabe se a gente tivesse o mesmo comprometimento que essas 100 pessoas tiveram hoje? Imagina o conhecimento que nós temos. Olha, a interpretação da Bíblia, eu sempre falo, a Bíblia ela é interpretada. Não precisa mais ser interpretada, a Bíblia já foi interpretada, o último livro a ser interpretado foi o de Daniel e já está interpretado, tá? O que acontece com as pessoas que não querem aceitar a Bíblia é porque não querem aceitar a interpretação da Bíblia e saem criando suas narrativas por aí. Chegou a hora de você que está do outro lado esquecer esse negócio de acreditar no que pastor ensina e acreditar no que a Bíblia ensina. Deixa a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos esquecer pastor. Nós aqui, nós temos pastores na nossa igreja, mas nós não andamos seguindo o que o pastor fala, nós seguimos o que a Bíblia diz. E outra coisa que eu vou te falar, os pastores adventistas, eles seguem o que a Bíblia fala, tá certo? Mas mesmo se o nosso pastor vier com a narrativa própria, nós não acatamos, porque nós acatamos a Bíblia Sagrada. Entende? É isso que você tem que fazer do outro lado. É igual os bereanos, né? Começar a ter isso. Os bereanos, Paulo falava, e aí no final do culto é sei lá, Paulo, não é por nada, não, mas eu anotei tudo aqui, quando eu chegar em casa. Imagina, Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento sendo questionado, né? E Paulo poderia ficar ofendido ali, ele falou, não, ofendido não. Vocês estão certinho e as pessoas devem imitar os certinho, claro, nós temos que ser assim, nós temos que ir para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Esqueceu o que o homem falou, não importa o que o Namar falou, o irmão que falou, o Paulo falou, não, eu vou para a Bíblia, eu vou ver. Vá para a Bíblia Sagrada, se precisar de ajuda, venha que nós vamos abrir a Bíblia junto. Você vai ver a diferença das pessoas que pregam e a Bíblia fechada o tempo todo. Nós estudamos a Bíblia, sempre quando nós estamos aqui estudando, nós estamos com a Bíblia aberta. Nós estudamos o que a Bíblia diz, tá bom? Então nós queremos a gente agradecer por mais uma vez estar aqui conosco. Se você tem esse desejo de aprender mais sobre a Bíblia, deixa um comentário aí, deixa o seu telefone, a gente manda uma mensagem, a gente entra em contato com você, tá bom? Paulo, faz uma oração para a gente terminar. Sim. Grandioso Pai, nós aprendemos através do estudo da lição de hoje que nós estamos nos últimos dias do planeta Terra. Está acabando, Pai, está acabando. O Senhor Jesus está quase cumprindo a última promessa dele de voltar a essa terra para buscar os teus filhos. Nós somos os teus filhos, nós somos as tuas ovelhas. Caso não sejamos as tuas ovelhas, caso nós somos joios, somos lobos, que o Senhor Jesus, que faz milagres, possa nos tornar ovelhas suas. Amém. Porque as tuas ovelhas conhecem a tua voz. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê luz, derrame luz sobre todo o entendimento de quem está estudando com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém.